Alexandre o Grande, Júlio César, Gengis Khan, Napoleão Bonaparte. Esses foram os 4 maiores conquistadores. Mas o que levou à ruína desses grandes conquistadores? Imagine um homem que chorou porque conquistar 2 milhões de milhas quadradas não foi suficiente para ele. O caçador de glórias Alexandre o Grande só se importava com uma coisa: conquistar o mundo. Ele lançou seu exército à batalha sem medo da derrota, como se fosse imortal. E por que ele não pensaria assim? O homem estava em uma onda de vitórias por 10 anos. Seus homens estavam cansados e queriam voltar para casa para desfrutar das luxúrias que haviam conquistado. Mas seu rei não se importava com riquezas. Ele nem se importava muito com o governo, apenas com a conquista. Tudo estava indo bem para ele, até chegar até os muros da Índia. Alexandre perdeu muitos homens enquanto lutava contra Poro, sua batalha mais desafiadora. Ele foi supostamente ferido em batalha. Ele continuou pressionando seus homens, mas do outro lado do rio havia outro vasto exército indiano, revigorado e pronto. Enquanto seus homens se cansavam e imploravam a Alexandre que desistisse da campanha e voltassem para casa. Este foi o começo do fim para ele. Conhecido por beber frequentemente, ele exagerou uma noite e adoeceu gravemente. Seus generais oportunistas rapidamente se reuniram para ver seu rei e perguntar: a quem pertencerá seu vasto império após sua morte? Então Alexandre respondeu que seria daquele que fosse mais forte. Isso desencadeou uma guerra entre seus generais que durou quase 50 anos. O Império Macedônico foi dividido em pedaços antes mesmo de existir, mas de qualquer forma nunca foi sobre a Macedônia. Para Alexandre, era apenas sobre Alexandre. Ele ficou paralisado e foi declarado morto por médicos. Os historiadores gregos diziam que o corpo de Alexandre não se decompôs por 6 dias após sua morte, o que prova que o rei guerreiro era de fato um deus. No entanto, eles não perceberam que ele não estava morto. Os cientistas modernos acreditam que Alexandre sofreu de um distúrbio neurológico que o colocou em coma. É muito possível que Alexandre tenha ouvido as tramas de seus homens antes de ser enterrado vivo. Em seguida, temos o fã de Alexandre, Caio Júlio César. Enquanto Alexandre chorava porque não tinha mais mundos para conquistar, César é relatado ter se enchido de lágrimas enquanto lia os feitos de Alexandre o Grande. Ele admirava Alexandre e tinha ele como modelo ideal e se tornou exatamente como ele, egocêntrico e narcisista. Uma vez que ele ganhou poder significativo como general e estadista, eliminou o sistema republicano romano e se declarou como ditador perpétuo. Ele não se envergonhava disso. César fez um relato dizendo: se você tem que quebrar a lei, faça isso para tomar o poder. Os senadores em Roma temiam que César quisesse estabelecer uma monarquia. 44 anos antes de Cristo, um grupo de 60 senadores assassinaram César em uma reunião. Os senadores o apunhalaram por 23 vezes. A última coisa que César viu foi seu suposto filho adotivo, Marcus Brutus, presente entre seus assassinos. E isso nos leva à era medieval, que era principalmente famosa pelos cruzados. Eles foram ofuscados por Gengis Khan, que emergiu como a besta do Oriente. Ele conseguiu conquistar o dobro de terras que Alexandre, e estava determinado a trazer o mundo inteiro sobre sua espada. Mas ao contrário de Alexandre ou César, ele não se via como um deus ou um messias. Ele sabia que era um tirano e se gabava abertamente. Sua maior felicidade era espalhar isso para seus inimigos, expulsá-los e ver suas cidades reduzidas a cinzas. Existem várias versões sobre sua morte. Rashid Uddin escreve que ele foi vítima da peste bubônica. Outro relato diz que ele foi castrado fatalmente por uma princesa do Império Xia, a quem ele havia mantido à força como concubina. A razão pela qual sua morte não é tão bem documentada quanto a de outros conquistadores é porque era para ser um segredo. Antes de morrer, Gengis Khan instruiu sua família e seguidores a manter sua morte em segredo, pois ocorreu no pior momento possível. Os mongóis estavam na fase vital de sua conquista de 20 anos. Essa conquista era mais importante para Gengis Khan do que seu grandioso funeral. Porém, até seu cadáver trouxe a morte. Para manter o segredo, os seguidores de Gengis Khan mataram todas as pessoas que encontraram no caminho durante o funeral dele. Avançando 5 séculos, talvez o maior conquistador que viveu foi Napoleão Bonaparte. A transição de espadas e lanças para artilharia havia ocorrido, e Napoleão era um gênio incontestável nesta arte da guerra. Embora ele tenha se tornado imperador em nome da defesa da França revolucionária, suas ambições o levaram muito além.
Sua personalidade era provavelmente ainda mais bizarra do que a do resto dos grandes conquistadores. César se considerava o único messias de seu povo. Alexandre se considerava um deus. Gengis Khan era um tirano senhor da guerra, enquanto Napoleão era considerado um artista da guerra. Para ele, o campo de batalha era uma pintura, e ele era um artista que a desenhava. Seu poder de concentração era enorme, assim como sua memória para detalhes e fatos. Ele venceu em partes da Europa e da região do Mediterrâneo, com suas forças se movendo tão rapidamente quanto o vento. No entanto, as apostas ficaram cada vez maiores. O número de mortos aumentou e as batalhas se tornaram ainda mais sangrentas. Eventualmente, ele foi derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 e foi capturado pelas forças britânicas. Ele não foi condenado à morte porque os britânicos não queriam que ele morresse como um mártir. Em vez disso, eles o colocaram em prisão domiciliar. Ele viveu o resto de sua vida em constante negação de suas circunstâncias. Anos de isolamento e solidão o cobraram um preço. E ele finalmente morreu em 5 de maio de 1821, fazendo sua última confissão. França, Exército e Josefina. Ele basicamente expressou tudo que lhe era precioso: seu país, sua carreira militar e sua esposa Josefina. Este foi o fim dos 4 grandes conquistadores. Alguém entre eles morreu devido a uma doença repentina. Outro foi morto e traído por seus próprios homens. Outro com uma morte desconhecida, enquanto o artista morreu em cativeiro. Embora os 4 grandes conquistadores tenham deixado este mundo em diferentes circunstâncias, eles tinham apenas uma coisa em comum: eles todos morreram desejando muito mais.